Ei, quem tá entrando ao vivo com a PD, bora lá! Hoje a gente tem aula Tira Dúvidas, live hoje aqui no Instagram. Você que tá assistindo o Desafio da Dieta Hormonal comigo desde domingo à noite, bora entrando aqui e chama as amigas. Aquelas amiguinhas que têm 35, 38 anos, 40 anos, que estão precisando daquela turbinada nos hormônios de maneira natural. É aqui com a gente que ela tem que estar no Desafio da Dieta Hormonal. Lembrando que começamos o Desafio da Dieta Hormonal no domingo passado. Então, a gente entrou o quê? No domingo passado, com a primeira aula, onde eu falo que a gente tem 8 hormônios que estão envolvidos diretamente com o seu emagrecimento. Que hormônios são esses, PD? Mas pelo amor de Deus, promete pra mim que depois de 7 dias eu vou conseguir emagrecer? Prometo. E a gente vai falar sobre isso hoje, porque tem uma galerinha aí que tá meio perdida. PD, será que ainda dá tempo? Será que eu ainda consigo? Eu perdi a primeira aula, eu perdi a segunda aula, o que que eu faço? Será que eu vou conseguir emagrecer? Calma, ninguém se desespera. Vai dar tempo de todo mundo emagrecer. Vai dar tempo de você conseguir também ter resultado nos seus sinais e sintomas. Quem ainda não teve esse benefício, calma. Tem coisas erradas, você pode ter entendido mal, você pode ter assistido uma aula assim, meio que ouviu o galo cantar. Então vamos assentar hoje algumas ideias aqui para eu poder tirar essas dúvidas de vocês e a gente poder seguir com tranquilidade, porque o desafio vai até o próximo domingo, dia 22, onde eu vou dar a aula mais importante do desafio. E aonde eu vou falar sobre a abertura das vagas na segunda-feira de manhã, às 7 horas da manhã, que são as vagas do meu plano PD. O plano PD é um plano onde você vai ter acompanhamento total, equipe médica, equipe nutricional, tira dúvidas diárias, suplementação individualizada, orientação nutricional individualizada, cardápios, orientações do que comprar no supermercado se você mora no Brasil ou fora do Brasil. Então é assim, sim, segurando na sua mão e nos seus pés para que você tenha resultado. Você que está aí no climatério ou na menopausa e que também quer emagrecer. Antes de mais nada, vamos lembrar o seguinte, é importante você estar aqui no meu perfil, @patriciadavidson.nutri, e muito importante que você esteja no @desafio dieta hormonal. É o outro perfil que a gente está usando e também dando recados, passando o cronograma, até porque uma aula às vezes é no YouTube, outra aula é no Instagram, então tem gente que às vezes fica meio confusa nessa dinâmica. Então normalmente eu estou dando aulas que são no YouTube e fazendo tira dúvidas como de hoje, que é sobre a aula de ontem. A gente vai falar de melatonina, a gente vai falar de cortisol, a gente vai falar de hormônio tiroidiano, que são alguns dos hormônios que estão relacionados a esse emagrecimento. Então a aula de ontem no YouTube ainda está no YouTube. A aula 1 de domingo ainda está no YouTube. Então para quem ainda não assistiu, por favor, vai lá com um tempinho, tira 35, 40 minutos do seu dia e vai lá assistir, porque isso tudo é conhecimento, conhecimento é liberdade, liberdade, conhecimento, autoconhecimento é muito importante na vida da mulher, né? Você não fica refém de médico, você não fica refém da opinião de alguém que não entende sobre saúde da forma com que a sua saúde precisa ser vista. E isso é muito curioso, porque eu tô aqui em São Paulo atendendo hoje o dia inteiro, desde cedo. Eu realmente acabei literalmente há 1 minuto atrás a consulta, por isso que eu entrei até atrasada. E o dia inteiro foi isso, mulheres falando assim, Patrícia, eu preciso ser enxergada por inteiro, Patrícia, eu não aguento mais, eu vou nos médicos, a minha ginecologista diz que eu não preciso de hormônio, o meu clínico diz que é melhor tomar remédio para o colesterol, o outro me dá um remédio para dormir, eu não sei o que está acontecendo, mas assim, dizem que meus hormônios estão normais, mas eu não me sinto bem, eu não me sinto normal, eu não me sinto na mesma sensação que eu já tive antes, eu me sinto esquisita, a minha libido é diferente, meu cabelo é fino, meu sono é superficial, meu intestino não funciona direito, a minha pele está ressecada, eu sinto que eu fico com muita flacidez aqui nessa região dos braços, a minha gordura está acumulando no abdômen. Quem mais está com essa sensação de que não está mais dentro de si, não tem mais domínio da vida como já teve antes, né? Isso é um assunto que é constante, entra uma, sai uma, entra uma, sai uma. É só mulheres aqui na clínica
nessa faixa dos 40, 45 em diante, né? E sempre com o mesmo discurso: eu não sei o que está acontecendo, meus exames dizem que estão normais. Primeiro de tudo, o exame de sangue não é a única ferramenta que a gente tem de avaliar. Inclusive, dentro do plano PD, a gente não usa exame de sangue. A gente usa um questionário muito detalhado sobre a saúde das nossas alunas e, em cima disso, a gente define quais são os suplementos que devem ser tomados. Aqui na minha clínica acontece da mesma forma. A pessoa vem, às vezes, para uma consulta de primeira vez, ela não tem exame, eu não peço exame para ela, mas ela já sai com uma série de suplementos indicados. Por quê? Porque a gente pode fazer indicações em cima de sinais e sintomas claros relacionados à saúde de cada um. Então, eu posso te indicar vitaminas, minerais, antioxidantes, fitoterápicos, até porque eu tenho essa formação, para que você possa regular alguns sintomas que já estão acontecendo. Muitas vezes, os exames de sangue, eles não refletem a realidade. Para que você tenha uma alteração do seu exame de sangue, muitas vezes você precisa estar assim, muito acabado, muito alterado. Aqui na clínica a gente pede muito exame de hormônio na saliva, mas isso é papo para um outro momento. A gente até vai falar um pouco sobre isso hoje, porque a gente vai falar de cortisol e a melhor avaliação do cortisol eu faço no exame de saliva, né? A aula está disponível, tanto a aula 1 quanto a aula 2, tá? É só digitar lá no YouTube. Aliás, vocês têm que estar no @Desafio Dieta Hormonal e é importante você estar no meu canal também aqui do Instagram. Então, quando tem ali na minha bio, onde tem a minha foto, você clica ali no link e vai botar lá entrar no canal e depois participar, tá? E ali dentro do canal, olha a nossa médica maravilhosa, que hoje atendeu vários clientes aqui em São Paulo também comigo. Doutora Carla também tem pego todas essas nuances aí dessas mulheres que estão chegando perdidaças, sem um médico para chamar de seu, sem uma nutricionista para chamar de sua, aonde as pessoas estão jogadas de médico para médico, tentando buscar uma solução para os seus problemas sem conseguir. E não é que a gente solucione todos os problemas de todo mundo, mas a gente tem um olhar diferente. E muitas vezes o que você precisa é desse olhar diferente. Você precisa ser vista como esse agente do todo, né? O que você come, com quem você se relaciona, como que tá o teu emocional, como tá a sua qualidade do sono, quais são as vitaminas que você usa, você toma sol ou não toma sol, você é uma pessoa que treina ou não treina, como é que é o ambiente, né, profissional que você tá, tudo isso impacta em como a mulher vai ter a vida dela depois dos 40 anos. Por quê? Porque ela tem a sensibilidade dela emocional, ela é maior, ela bota peso 2 em muitas coisas, então ela tende a magnificar muitas coisas que acontecem. Então chateada, tá muito chateada, tá triste, tá muito triste, tá irritada, tá muito irritada, então tudo tem peso 2, peso 3, então faz muita diferença a ambiência que você vive, porque essas pessoas vão ser saco de pancada de qualquer forma, até você se equilibrar adequadamente, né? Muito bem, muita gente falando sobre o jejum, que tá evoluindo no jejum. Ó, já consegui emagrecer, a Shirley Furtado falou que já perdeu 2 quilos. Quem mais já teve um ótimo resultado no emagrecimento ou em algum tipo de sintoma? Escreve aqui pra mim. Tá? Gente, quem tá com problema com material, o que eu peço sempre na live? Presta atenção no que eu tô falando aqui, foca na matéria, foca em entender o que tá acontecendo com você, depois você pensa em material, pede lá em box, vamos dar um jeito de fazer todo mundo ter resultado, tá? Mas para isso eu preciso que você esteja inteiro aqui na live, não preocupada com material, com a senha, com isso, com aquilo. Ó, a Cláudia já perdeu 1 quilo, Elaine já perdeu 2,5 quilos, 1,5 quilo a Thaís, eu já dormi melhor, a Helena falou, 1 quilo a Luciana, Eliane já ganhou ânimo, 1,750 kg a Marilei, já tô me sentindo muito melhor, Luciana Alvim falou. 1,5 kg, Ana. 2,5 kg. 1,5 kg. Gente, 1,5 kg, 2,5 kg. Quando é que vocês tiveram esse resultado na vida de vocês de emagrecimento tão rápido? Começamos domingo. Deixa eu só firmar aqui esse ring light aqui. Peraí.
E aqui quem sabe faz ao vivo, né, minha gente? Já sabe que é tudo assim. Ó, 2 quilos, muito bom. 1,2 kg. Então, eu falo pra vocês, você tá dentro do desafio, você quer emagrecer, você vai emagrecer até 5 quilos. Tem gente que passa até dos 5 quilos, tá? E os sinais e sintomas também começam a melhorar. Claro, você não vai ter melhora da sua libido em 3 dias, né? Mas com conhecimento que você vai adquirir, você vai colocar em prática e você vai conseguir ter resultado. Ah, PD, eu tô mais tranquila, eu tô menos ansiosa. Claro, mas à medida que você for colocando mais em prática isso tudo que você está aprendendo, com certeza vai melhorar ainda mais para você. Então tenha um pouquinho de paciência, a coisa vai ser estruturada. Agora, lembrando, quando a gente abre vaga para o plano PD, claro que é ali dentro que a gente vai te dar uma atenção maior, é um programa pago, é um programa que você tem acesso a muitas coisas durante um ano, 8 semanas de acompanhamento, então é outro nível de detalhamento. Aqui a gente traz uma parte dessa metodologia para que, se ela faça sentido para você nessa semana, você possa se tornar uma das 45 mil alunas que eu já tenho aqui online, desde que eu comecei a fazer os meus programas online, né? Bom, o que mais que a gente quer falar aqui, tá? Então, para você que não começou, ainda dá tempo de começar. Ah, eu não acompanhei as aulas todas, não tem problema, entra lá no YouTube ou então no meu canal. Meu canal, todos os dias a gente coloca os links das aulas. Então você tem a aula 1, aula 2 e a aula 3 vai ao ar amanhã. E a aula 3 amanhã ela tá ótima, porque ela é uma aula sobre os hormônios sexuais. Então a gente vai falar de libido, a gente vai falar de ressecamento vaginal, a gente vai falar de estrogênio, progesterona, testosterona. Então são esses os hormônios que você precisa necessariamente saber. Esses 3 hormônios que a gente vai falar amanhã, eles estão numa gama de 8 hormônios. Que 8 hormônios são esses que estão envolvidos no seu emagrecimento e nos seus sinais e sintomas de climatério e menopausa? Então prolactina. O único que não tá é o que eu falei. Insulina, leptina, então são aqueles que estão muito relacionados ao ganho de peso, gordura abdominal, sensação de saciedade. Então a gente tem que o quê? Ter aumento da sensação de saciedade. Muitas vezes é um problema com a leptina e um problema com a insulina, que aumenta a tua fome, aumenta a vontade de carboidrato, aumenta a necessidade de doce. Sabe aquele desejozinho sempre de um docinho? Muitas vezes insulina mais alta e leptina alterada. Quem é que se sente assim? Com mais fome, querendo comer o tempo todo, querendo um docinho sempre depois das refeições? Escreve aí pra mim. Depois da primeira aula onde a gente fala de leptina e de insulina, e aí eu ensinei o quê? Jejum intermitente, combinação dos alimentos, ordem de consumo dos alimentos e quantas refeições no dia você tem que consumir. Por quê? Porque não é consumir de 3 em 3 horas. Eu expliquei na aula 1, depois eu tirei as dúvidas no nosso Tira Dúvidas de segunda-feira e a live tá salva aí no feed. Então você pode acionar essa aula e poder também tirar suas dúvidas. PD, posso super coffee? Pode. PD, posso água com gás? Pode. PD, posso água com gás e limão? Pode. Então, jejum intermitente, você vai, na nossa primeira tarefa da aula de domingo, é você aumentar 1 hora por dia até o final do desafio, certo? Eu dei também uma tarefa na aula 2. Na aula 2, eu falei ontem no YouTube sobre melatonina, cortisol e hormônio tiroidiano. São hormônios muito difíceis de fazer uma boa avaliação, aonde vale muito mais a pena a gente trabalhar com sinais e sintomas do que propriamente avaliar o cortisol no sangue ou então a melatonina, tá? E a melatonina, então, ela é muito sensível, porque a melatonina é um hormônio que tem um ritmo muito próprio. É um ritmo que à noite ela vai ficando maior. Para quê? Para você aprofundar seu sono. Agora, se você fica igual eu tô, um ring light na cara, um monte de luz aqui dentro da minha sala na clínica, você entrando no celular, no computador, resolvendo todas essas coisas, exposta a essa luz, o que acontece é que certamente eu vou atrasar em muito a minha produção de melatonina durante a noite, a madrugada. E isso vai fazer com que eu não faça um ciclo de sono adequado e que eu acorde necessariamente como de manhã? Podre, cansada, exausta,
me arrastando, sem conseguir fazer atividade física, com muita fome e vontade de comer bastante carboidrato para me dar mais energia. Carboidrato, açúcar e cafeína. Quem aqui se sente, para aumentar a energia, precisando desses elementos? Mais carboidrato, pão, massa, farofa, arroz, feijão, ou então doce, ou então álcool, ou então café. Tudo isso vai fazer você dar picos energéticos e normalmente a pessoa que está sempre em busca de energia, ela tem alteração no ritmo de cortisol dela. E o cortisol é um hormônio que, além de te limitar o relaxamento, de limitar o aprofundamento do sono, ele faz também com que você perca massa muscular, que você ganhe gordura, principalmente em região abdominal. Então, o cortisol e a insulina é um parzinho ali de hormônios que favorecem muito esse acúmulo de gordura abdominal e a perda de músculo, de massa muscular, que também é algo que faz parte do climatério, da menopausa. Anualmente a gente tem perdas significativas. Por quê? Porque massa muscular é responsiva a estrogênio, por exemplo, é responsiva a testosterona. Todo mundo fala muito, não, mas para manter massa muscular precisa de testosterona. Testosterona começou a cair lá nos seus 34, 35 anos. Primeira vez que eu comecei a fazer reposição de testosterona, eu tinha acho que 33, 34 anos. Pra você ter uma noção. Começa a cair, lá atrás. Quando você tá com 45, 46, gata, se ninguém começou isso em você, você já tá 10 anos, provavelmente, com bastante queda. E aí, lá com os 45, 46, o que começa a cair é o estrogênio. Quando esse estrogênio começa a cair, eu também começo a ter mais perda de massa muscular. E outra coisa, mais perda de massa óssea. A gente sabe que a massa muscular e a massa óssea estão intimamente relacionados, e a perda de massa óssea, ela começa a se intensificar 1 ano antes de você parar de menstruar. Então você ainda está no climatério, você ainda está menstruando, mas a sua massa óssea já começa a ter sinais de redução hormonal nos receptores lá do osso, que vão fazendo você ter uma reabsorção óssea maior, ou seja, perda dessa massa óssea. Então, perda de massa óssea, perda de massa muscular, são ambos eventos que estão relacionados ao nosso envelhecimento. Então, PD, se está relacionado ao envelhecimento, então tá tudo certo, eu vou envelhecer mesmo. Mas você pode escolher, você quer envelhecer mais rápido ou mais lento? Você quer envelhecer perdendo função ou mantendo função? Envelhecer todo mundo vai, fato. Mas como que você quer que esse processo se dê em você? Ele quer que você quer envelhecer, mas com dor articular, sem memória, com cabelo caindo, sem libido, separando do seu marido, irritada com todo mundo, sem massa magra, com osteopenia, com osteoporose, deprimida, sem sono, sem energia nenhuma e me arrastando, ou eu quero envelhecer com um cabelo bacana, com um corpo melhor que eu possa ter para o meu momento, lembrando do nome das pessoas, tendo mobilidade para não ficar dependendo de outras pessoas, para poder andar, me locomover, fazer as minhas atividades, evitando ter ressecamento vaginal, ressecamento nos olhos, ressecamento no cabelo, ressecamento na pele, perda de colágeno. Como que eu quero? Quem quer envelhecer bem, quem quer envelhecer mal? Então, hoje, nessa semana, você tem a chance de poder escolher isso. Como que é a sua idade biológica versus a sua idade cronológica? Então, eu tenho 45 anos, mas a minha idade biológica, com certeza, é de uma mulher mais jovem. Por quê? Porque eu me cuido já há bastante tempo. Agora, tem mulher que tem 45 e vai ter uma idade biológica de 60. Por quê? Porque as estruturas estão envelhecendo com agilidade, com frequência, com ritmo acelerado. E é justamente isso que a gente tem a capacidade de limitar, de parar, de segurar, se a gente fizer o que a gente chama de dieta hormonal. O que é dieta hormonal, PD? Então, foi uma metodologia que eu desenvolvi. A gente não usa hormônios dentro do nosso programa. O Plano PD não tem reposição hormonal. Você vai preparar o seu corpo para uma reposição hormonal, caso você queira fazer, você venha fazer. Inclusive, você tem acesso à minha equipe lá, para que você possa fazer uma consulta depois e que possa esclarecer mais sobre o assunto. Mas durante 8 semanas é só alimento, só suplementação, para que a gente possa
estruturar a nossa saúde. Então a gente desparasita, a gente desinflama, a gente melhora o fígado, a gente melhora o intestino. Então com tudo isso eu vou fazendo o meu corpo ficar otimizado, funcionando melhor a pleno vapor. E aí isso faz com que eu tenha o quê? Um excelente resultado de saúde. E de emagrecimento, consequentemente, porque estar acima do peso é estar inflamado, é estar gordo, é estar com os seus adipócitos aumentando, é estar recebendo sinalizações que estão fazendo essa minha gordura ficar cada vez maior. Então, quando eu paro com tudo isso, o que eu consegui fazer? Eu consegui necessariamente parar um processo de ganho de peso e de piora de saúde, retardamento desses processos de envelhecimento, tá? E aí, um outro hormônio que também é super importante e que talvez seja um hormônio que eu mais vejo na minha prática, dificuldade de manejo, são os hormônios da tireoide. Aproveita que você está aqui comigo, clica aqui nesse aviãozinho aqui de baixo, ó, nesse aviãozinho aqui, e você encaminha essa live hoje para 4, 5 amigas suas que merecem conhecer melhor sobre a saúde delas. Ou porque elas querem emagrecer, ou porque elas têm uma idade semelhante à nossa idade, ou porque você sabe que elas também estão passando por um momento difícil na vida, né? Ou estão irritadas, ou estão na menopausa, ou estão se sentindo deprimidas, ou estão se sentindo, ou estão aumentando muito o volume de medicamentos, né? Isso está acontecendo demais. Muita mulher tomando remédio para colesterol, metformina para glicose, Rivotril, remédio para dormir Stilnox, remédio para o intestino, uma série de medicamentos que poderiam ser substituídos por uma reposição hormonal, uma dieta hormonal, com uma ação de foco maior sobre os nossos hormônios. E aí, muitas vezes, como o médico muitas vezes não tem familiaridade com isso, ele acaba recomendando a medicação ao invés de recomendar uma reposição hormonal bem programada e bem conduzida, né? Então tem gente aqui escrevendo pantoprazol. Pantoprazol pode favorecer até demência, Alzheimer, doenças de saúde mental, de perda de saúde mental. Não é uma medicação bacana, dificulta a sua digestão proteica, absorção de aminoácidos e proteínas, ganho de massa muscular. Então, você acha que uma medicação que trata o nível do estômago, muitas vezes ela está prejudicando, são outros setores da sua vida. Então, segura aí, vê se realmente você está com uma quantidade de medicamentos que é razoável para a idade que você tem e razoável para o estilo de vida que você tem. Tá? Porque uma coisa é você tomar remédio e pensar assim, é normal para minha idade ter que tomar uma coisa para memória, é normal para minha idade tomar alguma coisa para dormir, é normal para minha idade, tira essa porcaria dessa expressão, é normal para minha idade. Não existe idade. Idade é o que existe dentro da gente. Então é como o nosso corpo processa as informações. Então isso é que vai definir a sua idade. Idade não é o ano que você nasceu. É como o seu corpo vai sendo trabalhado e tratado para que você possa ter saúde ou ausência de saúde, bem-estar ou ausência de bem-estar. E por que a gente fala tanto de alimentação? Porque alimento é informação. Informação boa, quando você bota para dentro, o que acontece? Você dorme bem, você acorda bem, você tem libido, teu corpo tá bacana, você tá com peso bom, você tem um cabelo com qualidade, com saúde. Isso aqui não tem mega hair, isso aqui é meu cabelo natural. Como é que tem tanto cabelo assim? Por quê? Porque provavelmente eu digiro, eu absorvo bem aquilo que eu como. Não tem parasita morando no meu intestino porque eu faço desparasitação, não tem alimentos que eu tenho intolerância porque eu já não como glúten há 20 e tantos anos. Então tem todo um cuidado que o externo reflete o interno. E eu não estou dizendo que você precisa ter essa quantidade toda de cabelo, mas olha para você no espelho. Tua pele tem mancha? Teu cabelo tá fino? Teu cabelo tá ressecado? Você tá com mais flacidez? O que você olha no espelho é muito diferente do que você já viu? Vamos agora investir em você, em tratar o de dentro e não trazer mais uma medicação para tomar. Muitas vezes o problema não está em trazer algo para dentro, o problema está em tirar o que não serve.
Deu para você entender? Vocês às vezes pulam essa etapa, que é a etapa de limpeza, descontaminação, desintoxicação, desinflamação, que é a primeira etapa dentro do plano PD. A gente faz 15 dias de detox que as pessoas perdem até 6 quilos em 15 dias. Já tive aluna perdendo 9. Então, é ali naquele momento que a gente começa a fazer a retirada daquilo que não serve. Então não pensa que tudo é botar para dentro mais um elemento. Ah, me dá mais um suplemento. Ah, me dá mais um remédio. Ah, me dá mais um treco. Não é. Por isso que a suplementação ela só vai entrar lá no nosso plano PD a partir de algumas semanas lá na frente da detox. Porque primeiro eu preciso limpar esse terreno para depois entrar com a suplementação. Tá? Todo mundo que está falando tem muita celulite, tem o mioma, tem o ovário policístico, tem o lipedema. Gente, tudo isso são condições inflamatórias relacionadas a hormônios, endometriose, mioma, cistos, nódulos, TPM exacerbada, cólica menstrual, dificuldade de perda de peso. Isso tudo pode determinar uma dominância estrogênica, que é muito comum quando você ainda não teve uma queda estrogênica a partir dos 45, 46 anos, então mulheres mais novas, 40, 41, 38, 43, ou então em mulheres que estão fazendo reposição hormonal única e exclusivamente com estrogênio, estradiol. Usa gel de estradiol, mas não usa testosterona, não usa progesterona, ela também pode fazer uma predominância estrogênica. E isso vai trazendo uma série de complicadores, inclusive o ganho de peso, a resistência insulínica, a vontade de doce aumentada. Quando a gente falou na aula de ontem sobre os hormônios, tá ficando claro para todo mundo? Faz assim, dá um oi, tá assim, PD? Dá aí uma noção para mim de que tá tudo certo, tá bom? Meu estrogênio despencou, 46 anos. Hoje também atendi algumas pacientes aqui com estrogênio muito baixo. Tudo bem? Tá claro para vocês? Vocês devem estar descobrindo coisas que vocês nunca ouviram falar. Você vai no ginecologista de 6 meses, vai no clínico uma vez por ano, ninguém nunca te falou sobre isso. Nutricionista, então, nem chegou nesse assunto. Porque a nutricionista tá lá no whey protein, ela tá pensando em fazer déficit calórico. A gente aqui não trabalha com isso. Déficit calórico você aprende aqui com uma influenciadora, né? Você aprende com o personal trainer da internet. Na verdade, aqui o que a gente precisa não é fazer déficit calórico, é comer intencionalmente, comer com intencionalidade para tratar os seus hormônios de maneira natural. É isso que você vai aprender, é ir para o supermercado e fazer as compras adequadas e certas para a sua demanda hormonal nova. Por quê? Porque é uma demanda hormonal nova. Passou dos 37, 38, 39, 40 anos, entrou já nesse ambiente. Passou dos 45, 50, 55 anos, vai ficando ainda pior, né? Que aí não tem hormônio nenhum mesmo. A mulher de 45 como eu ainda tem ali um cheirinho de hormônio, ela ainda vai com aquilo ali caindo anualmente até os seus 50, 51 anos. Parou de menstruar, né? Você já vai ficar com muito mais dificuldade, né? E realmente a questão da dieta hormonal, ela vai servir, e aí essa é uma pergunta muito comum que me fazem. PD, dieta hormonal, ela serve para todo mundo? Serve para todo mundo. Mulheres que fazem reposição hormonal podem fazer dieta hormonal? Podem fazer dieta hormonal, porque a dieta hormonal vai otimizar, vai facilitar, vai favorecer você usar até doses menores de hormônio com grandes efeitos. Então, pode ser para quem faz a reposição. Pode ser para quem pretende fazer reposição? Pode. E aí eu recomendo justamente que você faça uma dieta hormonal antes de entrar nessa reposição hormonal. E por fim, a dieta hormonal serve para alguém que não quer ou não pode fazer reposição hormonal? Serve também, e é a única ferramenta que essa mulher que não pode fazer reposição hormonal tem. É tratar ali, né, nos receptores hormonais com doses fracas de plantas, de substâncias que podem fazer ali a vez dos hormônios ligando ali no receptor daquele hormônio. Então, para essa mulher que não pode, ou não quer, ou já passou do prazo de fazer, a dieta hormonal é a única ferramenta e solução. Então, para essas mulheres ainda mais importante. Nos meus cursos sempre tem mulheres que estão usando bloqueadores hormonais. Aí tem gente perguntando, homens também? Não, o meu programa na internet ele é exclusivo para mulheres. Na clínica eu atendo bastante homem, aqui na internet eu falo exclusivamente com mulheres. Tanto é que esse meu perfil, 90% dele é feito de mulheres, menos de 10% de homens.
Então, aqui a gente está falando exatamente sobre isso. Saúde feminina da mulher por volta dos 40 anos para frente. E aí não importa se pode ter 50, 60, 70 anos. Todos os meus programas de emagrecimento e tratamento da saúde da mulher, todos têm mulheres de 60, 70 anos. Ó, a Juscelia falou assim, você passa segurança e paz. Bom, por que eu passo segurança e paz? Primeiro, porque eu estou vivendo a mesma coisa que você, né? Então, eu tenho 45 anos, eu também estou nessa fase de transição dos meus hormônios. E quando eu sei o que fazer comigo, eu sei o que fazer com vocês. Segundo, por que eu tenho segurança? Porque eu estou há 22 anos falando com mulheres. Há 22 anos atendendo mulher todos os dias. Uma entra, uma sai, uma entra, uma sai, uma entra, uma sai. É assim o meu dia todos os dias da minha vida. Então, na verdade, não é que eu sou formada há 22 anos. Eu tenho experiência de sentar o bumbum nessa cadeirinha de consultório há 22 anos. Então, é muita história, né? É muita história, muito estudo. Eu tenho hoje mais de 13 ou 14 pós-graduações, então eu já fui para fora, já me especializei, eu já entendi de medicina integrativa, fui beber dessa fonte muito cedo, quando eu estava começando a chegar no Brasil, e fui aplicando em termos práticos com as minhas clientes, primeiro de consultório e mais tarde, né, no digital. E aí tive ainda a oportunidade de dar aula durante muitos anos para muitos médicos, para muitas nutricionistas em pós-graduações. Então tem muita gente que foi formada também com as minhas aulas. Então, essa segurança vem desse tempo de prática e principalmente, das observações que eu tenho em relação à vida da mulher. Então, a gente não troca só sobre comida, sobre receita, sobre a ida ao supermercado, sobre o suplemento que você vai tomar. A gente troca sobre experiências de vida que a gente compartilha. E não pensa você que porque eu tô aqui, porque eu tô numa posição de que ensina e que não aprende, mas eu tô aprendendo o tempo todo. Porque a vida de vocês impacta diretamente em como vão ser os comportamentos de vocês diante do momento da vida que vocês estão. Então tem coisas que são muito particulares da vida da mulher, nessa fase dos 40 para os 50 e acima dos 50 anos, que são muito comuns à vida de todas nós, né? Então, você que me vê aqui, de repente acha que a minha vida não tem problema, de que tá tudo ótimo o tempo todo, de fato eu sou uma pessoa que não magnifico coisas, né? Isso faz parte da minha personalidade. Mas todo mundo tem problema, né? Todo mundo quer administrar melhor os filhos, quer administrar melhor um relacionamento, quer trabalhar e se sentir com mais energia. Então, tudo isso são coisas que a gente vai administrando juntas e são temas que eu trago muito por aqui, porque também são temas que fazem muito sentido com a minha vida também. Então, não pensa que a gente está em posições diferentes, não. A gente está em posições muito semelhantes. E eu ainda tenho um agravante, para quem não conhece a minha história, que eu tentei muitos anos emagrecer, né? Eu era nova, eu ainda não tinha filho, hoje eu tenho 3 filhos, né? Tenho um filho de 15, um de 13 e um de 11, então eu tô naquela idade de adolescentes, né? E na verdade, alô, ao silêncio, alô, obrigada. E aí, tudo isso, junto com a questão profissional e tudo mais, a gente tem que ficar girando o pratinho, né? Não é fácil para ninguém. E mais difícil ainda quando você não tem equilíbrio hormonal, né? Tenho 4 filhos. Gente, para com esse negócio de senha, coisa chata. A senha não abre. A matéria não abre. Esquece isso agora. Presta atenção aqui em mim. Voltando na história do hormônio tiroidiano, eu tava falando que eu não emagrecia. E eu nem tinha filho naquela época. Eu nem tinha ainda uma atividade profissional propriamente, eu não era nem nutricionista. Eu entrei na faculdade de nutrição gorda para ser magra, né? E saí gorda igual eu entrei gorda. E depois, lá na frente, é que eu acabei aprendendo a metodologia que hoje acabou se tornando uma metodologia própria, tá? E uma das coisas que me ajudou muito a me regular foi quando eu entrei com o hormônio tiroidiano.
Ai, PD, mas será que eu tenho problema de tireoide? Todo mundo chega na clínica e quer descobrir um problema tireoidiano, né? Ai, PD me fala que eu tenho problema da tireoide, pelo amor de Deus, será que é tireoide? Será que eu tô com alguma coisa na tireoide? Então, todo mundo quer achar um problema na tireoide para justificar por que não tá conseguindo emagrecer. Deixa eu te falar uma coisa, existem alguns exames que são super importantes para a tua tireoide. TSH, T3 e T4 total, T3 e T4 livres e os anticorpos antitireoidianos, né? Para ver se você tem alguma doença autoimune. Tem muita gente não diagnosticada de doença autoimune de Hashimoto e, na verdade, tem anticorpos positivos e ninguém nunca rastreou, ninguém nunca mapeou. É igual a insulina. A insulina também muita gente nunca fez. Faz ali a glicose no médico, faz quando muito uma hemoglobina glicada, mas não dosa insulina em jejum. O hormônio tireoidiano acontece muito isso. Os médicos pedem o T4, mas não pedem o T3, pedem o TSH, mas não pedem o anticorpo. Então, a situação, né, dos exames dos hormônios tireoidianos, todos meio soltos e sem muito vínculo um no outro, ao ponto que a gente possa tirar uma determinada conclusão. E o que acontece? Eu vejo muita gente chegando aqui com TSH de 1.8, 2.2, 2.5, 3.7. Gente, essa mulher muitas vezes já tem esquecimento, já tem falta de energia, já tem intestino preso, tem extremidades, pés e mãos frios, não consegue dormir um sono reparador, tem queda de cabelo, afinamento de cabelo, tem unhas quebradiças e não se dá conta que isso tem a ver com a tireoide e muito médico também não se dá conta. Então presta atenção, como é que é o teu TSH? Teu TSH passou de 1.5? Atenção, passou de 2? Vamos pedir ajuda, vamos fazer dieta hormonal que pode ajudar bastante. Eu, quando comecei a tomar hormônio tireoidiano lá atrás, meu TSH era 1.8 e eu tinha um resultado assim, péssimo de emagrecimento, de falta de energia, de falta de memória. Hoje em dia, se eu parar de tomar meu hormônio tireoidiano, por exemplo, esqueci de manipular meu hormônio, passar uma semana sem isso, como é que eu fico? Esquecida, deprimida, chorando para trabalhar. Eu não sou assim. Então eu sei que é falta do hormônio. Então a gente também vai começando a se compensar, assim, sabendo como que o nosso corpo está mostrando a respeito, né, de uma sensação com ou sem hormônio. Eu vou também aprendendo a me entender e a fazer um equilíbrio. Ó, meu TSH tá 8.2. Então, 8.2 você tá com hipotireoidismo. TSH de 15, hipotireoidismo. TSH de 5.3, gente, pelo amor de Deus, precisa de ajuda. Dieta hormonal e endocrinologista, dieta hormonal e nutróloga. Entra no plano PD, a gente vai conseguir resolver essas questões por lá. Só não negligencia esse valor, porque esse valor já está fora do valor de referência. Então não tem dúvida nenhuma em relação a isso. Tá? E aí, talvez entre cortisol, hormônio tireoidiano e melatonina, o ideal é que você faça pelo menos esse rastreio da tireoide certa. O cortisol no exame de sangue não tem uma boa validade, então muitas vezes eu nem peço. Eu avalio o cortisol muito mais pela questão energética diurna da pessoa, então como é que ela acorda, como é que ela vai dormir. Se o cortisol à noite é muito alto, certamente você vai ter menos melatonina, você vai ter um sono menos reparador. E aí a gente pode usar uma série de coisas, pode usar magnésio inositol, a gente pode usar rodiola, a gente pode usar teanina, a gente pode usar relora, a gente pode usar vitamina C, a gente pode usar complexo B. Tudo isso pode estruturar melhor os seus níveis de cortisol e a gente notar uma melhora nesse nível de energia. A energia não vem só com estímulo de energia com mais cafeína. Pelo contrário, a cafeína pode favorecer até a piora desse teu eixo do cortisol e da suprarrenal. Então não é bom uma pessoa que está sem energia ficar recorrendo à cafeína o tempo todo. Você já deve ter percebido que aumenta o seu limiar para consumo de cafeína. Então você, ao invés, antes quando você ficava, sei lá, com 2 cafés, agora você precisa de 3, 4 cafés para poder manter seus níveis de energia mais elevados, certo? Então preste atenção, ó, Cerenzo também é muito bom, bem lembrado aqui também, tá? Que mais? A gente tem... e aí eu dei uma tarefa para vocês. Eu dei uma tarefa que era de vocês, inclusive, tirarem o celular
de dentro do quarto antes de dormir, ou pelo menos tirarem da mesa de cabeceira, botar dentro do banheiro, por exemplo, para ver se isso não melhora a qualidade do seu sono. Ideal também é você não ter nenhum tipo de roteador dentro do seu quarto, sabe? Aquele que emite o sinal de Wi-Fi. Então tirar, não deixar a televisão ligada, não deixar luzes acesas, frestas de luzes entrando pela janela, pelo LED do ar-condicionado, entrando por, sabe, vazar luminosidade dentro do quarto fala a favor de um sono de pior qualidade. Então tudo isso a gente precisa fazer um apanhado. Quem não assistiu a aula, depois vai lá olhar no YouTube e dentro lá do @Desafio Dieta Hormonal e do canal da PD aqui no Instagram, você tem também todas as tarefas que eu tô dando todos os dias, tá bom? Eu tenho uma aluna para chamar que é a Maristela. Maristela, você tá aqui com a gente? Me dá um oi aqui, levanta a mãozinha que eu vou te chamar para dentro da live. Eu sempre gosto de trazer na live, gente, uma aluna que possa dar um depoimento, que possa falar sobre a vida real, como é que foi implementar o plano PD, como é que é implementar essa terapia da dieta hormonal, como que é isso em termos práticos, é fácil, é difícil, mora fora, mora no Brasil, é caro, é barato, como é que é? A família coopera, não coopera, como que funciona, né? Porque eu acho que além da gente trazer, eu falando sobre o meu próprio trabalho, é sempre bom alguém que fale também sobre o meu próprio trabalho, para que valide, para que ateste que tudo isso faz bastante sentido, tá? Ó, Maristela aqui, deixa eu chamar ela. Anos, está na turma de julho, a turma que ainda está rolando do plano PD. Aí eu quero descobrir o que já rolou, porque a turma começou há pouco tempo e essa gata já tá o quê? Com quase 8 quilos a menos, não é isso? Isso, eu tô com 8.300. Tudo bem? Boa noite. Conta de onde você está falando, a sua idade, por que você entrou no plano PD? Conta um pouquinho de você, Maristela. Bom, eu tenho 56 anos, com uma dificuldade incrível para perder peso, Tinha. né? Eu tive câncer de mama, fiz esterectomia radical porque eu tenho mutação genética. Então, com bastante dificuldade, aquele efeito sanfona com gordura abdominal. E eu entrei e foi assim uma grata surpresa. Estou super satisfeita. Eu entrei no plano exatamente há 43 dias. Gente, E foram 43 dias ela perdeu 8,3 kg. Percebeu? 12 centímetros de cintura, 10 de quadril. Então foi muita assim gordura visceral, sabe? Uhum. E melhorou a disposição, aquela roupa que estava lá guardada no guarda-roupa que eu não vestia há anos, e aí você vestir a roupa, ficar bem, é maravilhoso. Muito bom. E o que você estava buscando no plano? Era só emagrecimento ou você tinha sintomas porque você fez a esterectomia total e aí você já estava um tempão sem hormônio? Você não faz reposição hormonal? Passo só de testosterona. Tá. E vários, assim, ansiedade, sono muito ruim, fogacho noturno, e todos esses, queda de cabelo, e todos esses sintomas melhoraram bastante. Foi muito bom. E alguém te deu hormônio no programa? Porque as pessoas ficam achando que a gente dá Não, alguma medicação, que tem não, hormônio. A gente consegue isso naturalmente, não é assim? naturalmente com a alimentação. Foi assim bem bacana. O que eu fiquei encantada é com o suporte, a estrutura que tem o programa, né? Que a gente não tem dia a dia contato com você, mas você tem Uhum, uma equipe fantástica, né? uhum. E aí, com todo o apoio, com toda a retaguarda, estou gostando bastante. A gente sabe que esse é um elemento que chama muito a atenção das pessoas, porque tem tira dúvidas diário com as nutricionistas. Você pode, né, se você tem dúvida, não é que você precise estar lá disponível todos os dias para tirar as dúvidas, mas quem gosta Sim, tem acesso a isso, né? E o fato de você saber que você vai ter segurança para não andar sozinha, sim. né, é o que a gente mais quer, porque muita gente já foi sozinha e já caiu muitas vezes.
Sim, sim. Eu realmente tenho uma vida super corrida, eu trabalho, eu estudo, faço academia e não cozinho, não sou da cozinha, então eu me alimento no restaurante da empresa, no refeitório lá da empresa, e mesmo assim eu consigo seguir o programa. Isso é um Então, ponto super importante, porque muita gente acha que vai ser difícil, que vai ser caro, que são produtos muito diferentes, que você vai ter não. que fazer compras assim, sabe, do Himalaia, sabe? Aham, não, não, não. Tudo tranquilo, que compra ali no supermercado, na feira, no hortifruti, super tranquilo. Olha, tem uma seguidora aqui falando, tenho receio de ter muita gente e não ter o suporte necessário. Conta pra ela. Olha, eu sei que tem 1.500 alunas, eu não sei quantas alunas, a gente tem todo Aham. o suporte. Temos encontros diários com a equipe, tem o café com a Nutri. E quando você não tem tempo de participar ao vivo, você ouve a gravação ou entra na plataforma, deixa a tua dúvida, você é respondido. Então, isso realmente foi uma grata surpresa, porque era uma insegurança minha. Eu falei, nossa, eu vou ficar perdida ali no meio, sem saber como agir. Pelo contrário. É, E as meninas. gente, não é porque um programa é online que você acha que você vai entrar ali com um Uhum, galerão ali para uhum, dentro e que você é um irresponsável que tem meu nome consolidado no mercado e agora eu vou me aventurar a queimar a minha reputação, né? uhum, Com um programa que não vai dar resultado ou que as pessoas vão sair insatisfeitas. Pelo contrário, a uhum, gente está na melhor versão do programa do Plano PD 3.0, que é essa versão destinada 100% à mulher que quer esse controle hormonal novo, que ela quer melhorar os sinais e sintomas do climatério e muitas vezes também quer emagrecer. O programa não é só para quem quer emagrecer, porque a gente pode adaptar ele para quem não quer emagrecer, mas quer resolver uhum, os sinais e uhum, sintomas. Tem um monte de mulheres lá que não querem emagrecer, mas que entram também no programa. uhum. E não vai ser por isso que vai ter um monte de gente que a gente vai fazer uma coisa meia boca. Pelo contrário, assim, a resposta que a gente tem, a pesquisa de satisfação que a gente faz, é praticamente de 100% de aprovação das É alunas. Então, assim, bom, e quem não chega lá no peso máximo de perda sabe que é porque foi se perdendo um pouco no caminho, foi cedendo aqui, foi fazendo uma coisinha errada ali, e tá tudo bem também. Uhum, Que até uhum. mesmo dentro do programa a gente ensina como quebrar um pouco as regras Sim, sem sim, muito prejuízo, né? sim, sim, é verdade, é muito bacana. E Ô, eu pode comentei outro falar. dia que é um caminho sem volta, porque é conhecimento, né? Muita coisa que você aprende, e fala, meu Deus, então você começa a se conhecer melhor, a entender teu corpo, olhar para você, né? Ver o que que você está sentindo. É bem interessante, é muito bacana. É muito a ver com essa sensação, né, de que o alimento é uma informação. Então, quando Uhum, você come certo, você regula ações. Quando você come uhum, errado, necessariamente seu corpo te dá uma amostra de que aquilo não faz bem. uhum, Ou você vai ter cãibra, ou o cabelo vai afinar, ou você não vai dormir, ou você, né? uhum. Exatamente. E tem gente falando assim sobre a questão de exames, né? Você acha que falta isso, por exemplo? Ou você se sente bem? Por exemplo, você teve um super resultado, não só de emagrecimento, mas de melhora de sintoma, e ninguém precisou fazer exame de sangue para saber o que você precisa. Não, não, não precisei. Então Não precisei. a gente tem que pensar nisso, porque às vezes a gente fica tão presa nessa história de exame que às vezes você vai no médico com exame e você não tem solução. No meu, você não faz exame, mas você tem solução. Então você tem que pensar o que, que vai te solucionar as suas Aham, dores, né? aham. Não, não me fez falta. Não fiz exame, não passei resultado de exame, absoluto, no Uhum. momento nenhum. E E tá outra super. coisa que eu queria enfatizar também, gente, que essa coisa de fazer exame num programa online é muito delicado. Vamos supor que Maristela tem um resultado de exame que ela me manda que está super alterado. Como é que eu faço contato com ela e eu digo assim, Maristela, deixa eu te falar, tem uma coisa assim super grave nos seus exames, Uhum, né? Vou mandar o quê? Por e-mail? uhum, Vou mandar um WhatsApp para Maristela para aham, dizer? Aí a gente vai ter que entrar no um a um, né? Porque no meio de 1.500 alunas, 2.000 alunas, você sempre vai ter alguém que vai ter exames que vão estar bem alterados e bem críticos. E que uhum, talvez merecia uma conversa ali tete a uhum, tete. A gente não tem como fazer isso. uhum.
Então, primeiro, tem essa questão do exame. Segundo, o exame vai dar margem às pessoas perguntarem coisas do tipo: eu posso fazer reposição hormonal? Ah, eu posso começar alguma coisa? Nosso papel não é esse. Você vai ter aula com os médicos da minha equipe vão ensinar como é que você interpreta os exames, quais são os hormônios que são saudáveis você usar, quais são as vias mais indicadas hoje em dia, o que que oferece menos risco, quais são as contraindicações, quais são as indicações. Quer dizer, você tem que abrir a sua cabeça, mas ali não é o lugar de uma consulta. Né? Sim. Você pode também consultar com esses médicos depois que termina o plano. Você pode usar eles como pessoas agora de relevância e de confiança da sua parte, mas não é ali dentro do programa. O programa é para estruturar o seu corpo para que, se entrar um hormônio mais à frente, você esteja preparada para aquilo. E se também não entrar, você também esteja preparada para aquilo. Então, é um programa de preparo e de melhora de sinais e sintomas. Agora, teve um sintoma que melhorou muito, que foi o intestino, e a gente não falou, né? Muito, muito, muito. Melhorou bastante. Eu chegava a ficar 4 dias sem evacuar, 5, e agora tá um reloginho. Foi muito bom. Incrível. E o que que você acha que você mudou, por exemplo, na sua alimentação que pode ter trazido isso? Olha, eu estava no ritmo de comer muito carboidrato, sabe? Uma compulsão alimentar, era uma coisa que vinha de ansiedade. Então, isso não acontece mais, essa compulsão não tem. Eu passei pelo processo de desintoxicação, foi bem bacana. E agora no jejum eu assim me encontrei. Então eu tô no nível avançadíssimo no jejum. Eu já Uau! eu já fazia um pouco, então agora eu estou no avançadíssimo e sem sofrer e me sentindo super bem, É, né? você não tá com cara de quem tá tristinha, não. Não, Pelo contrário. Tá com uma pele ótima, um cabelo cheio, um não, sorriso na cara e com 8,5 kg a menos. Então, assim, exatamente, não tem como tá ruim, né? exatamente. Tem mais alguns pela frente que eu quero eliminar. Você quer chegar em que peso? Eu quero chegar aí nos meus 63, 64 quilos. E você Então, não pesa isso há quanto tempo? nossa, acho que mais de 20 anos. Muito tempo. E é Muito super tempo. possível voltar para um peso de 20 anos atrás, tá, gente? Então, não entrem, por exemplo, no plano PD ou em qualquer tipo de estratégia que eu for propor, pensando assim, ah, não, é demais pensar nesse resultado, porque isso aí eu tinha 15 anos, há 20 anos atrás, há 25 anos atrás, quando eu Aham, casei, antes de eu ter filho. Tudo é possível. Não é porque você tem uma determinada idade hoje que você não pode ter o que você já teve em termos de corpo, aham, de peso lá de aham. trás. A gente pode desejar porque pode acontecer. Só que você vai aprender o passo a passo. O que tem dentro do plano PD, de fato, é um passo a passo estruturado, cardápio, tudo organizado para você chegar nesse resultado. Sim, exatamente. É. Cada semana é uma estratégia. É o interessante a mudança de estratégia, né? Porque a gente tem no senso comum, a gente pensa assim: ah, eu comecei a emagrecer, emagreço tudo no começo, depois eu estaciono, não emagreço mais. E não acontece isso no plano, porque você tem mudanças de estratégia. Então, eu não passei por isso. Ah, emagreci tudo, não vou mais. Então, não, é uma crescente, vai evoluindo. Isso é bem bacana. Isso é Muito muito bom. Muito obrigada, Maristela. Que linda, bom, foi muito um feliz prazer. por você. A gente ainda tem um encontro dentro do plano no final, Temos. para a gente poder depois você me dar um depoimento lá para contar o seu resultado também. Tá bom. Obrigada por Deixa ter vindo eu aqui deixar. para incentivar as meninas. Eu Aham. acho que sempre é uma contribuição que vocês estão dando por vocês terem conquistado tantas coisas boas e terem solucionado de uma maneira mais fácil, Hum, mais barata, sem riscos, e aham. que deu um resultado em 40 e poucos dias brilhante. Brilhante. Isso Obrigada. mesmo. Obrigada a você pelo convite. Que bom. Pode dar um xizinho para você poder sair da live. Eu vou dar os últimos recados, porque, gente, eu vou dar agora para vocês a Tá. senha de acessar o material de hoje. Então, o material de hoje, ele fica lá dentro do canal. Então, o meu canal aqui do Instagram. E aí, lá você vai escrever a palavra estratégia. Você vai escrever estratégia sem acento e minúsculo, tá? Então, estratégia sem acento e minúsculo. Você vai colocar isso lá no canal para você poder desbloquear o seu material da aula de hoje, tá bom?
Quem ainda não assistiu a aula 1 de domingo, segunda-feira, vai lá no YouTube para você poder assistir, ou dentro do canal você também já tem os links para poder assistir essas aulas. É importante você assistir essas aulas do YouTube, porque tudo isso é para formar uma ideia na sua cabeça, é para trazer para você um elemento novo que possa te ensinar sobre você, sobre o seu autoconhecimento, sobre aquilo que vai te trazer um benefício muito rápido. Tanto é que eu prometo, nessa semana já de desafio, você perder de 2 a 5 quilos de gordura nessa semana e melhorar alguns sinais e sintomas de climatério e menopausa. Então, fica aqui comigo até o final dessa semana. Quem perdeu coisa, vai lá, vai, assiste. Não desiste, não bota isso como empecilho. Ah, eu não assisti a aula 1. Não tem problema, entra agora e vambora. Você fazer metade da semana é melhor do que você não fazer nada. Então, sempre pensa assim, o que de melhor eu posso fazer por mim agora nessa semana? É isso aqui, vambora. Lembra que não tem acento, é sem acento e minúsculo, tá bom? Vou me despedindo de vocês por aqui. Amanhã a aula é às 20 horas no YouTube. Assistam, a gente vai falar sobre os hormônios sexuais, é uma aula maravilhosa. Eu dou uma receita de um shot de libido, gata, que eu vou te falar. Fogo no parquinho teremos novamente em casa, hein? Fica ligado ali que o negócio é bom. As minhas alunas, antes de entrar no plano PD, começam a usar o shot da libido, elas falam assim, maravilhas. Tem muita gente que entra no plano PD porque adorou o resultado que o shot da libido deu. Tá? Então não deixa de assistir lá, eu tenho certeza que você também vai adorar. Fiquem com Deus, amanhã a gente se vê às 20 horas lá no YouTube. Não esquece que não é aqui, tá bom?